Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Sucesso Delas. Já quero começar esse programa pedindo para você curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever no Spotify, no YouTube e Instagram Sucesso Delas Cast. Toda quarta-feira às 18 horas, episódio novo, incrível aqui com conteúdo para vocês, diferente. E antes de começar esse programa, eu já quero agradecer a alguns patrocinadores. Um deles é a Liz Story. A Liz Story eu costumo dizer que lá você entra e sai pronta para o seu sucesso. Na Liz Story você vai encontrar tudo que você precisa para sua imagem de sucesso. E agora, vou falar aqui com as minhas convidadas dessa noite. Hoje nós vamos falar sobre temas muito importantes, sobre realidades que vêm cada vez mais assolando a nossa vida, né? E se tornando mais comum no nosso dia a dia, e que é importante a gente trazer essas realidades, né? Conversar sobre elas e vocês vão saber esse assunto. Hoje eu recebo aqui no Sucesso Delas a Marcele e a Lídia, que vão contar pra gente quem elas são. Vou deixar elas falarem para vocês saberem e contarem qual tema nós vamos falar hoje aqui nesse programa, que é muito importante. Sejam muito bem-vindas ao Sucesso Delas. É uma honra receber vocês aqui, poder falar de assuntos tão relevantes hoje na nossa sociedade, para as famílias, né? E que a gente possa trazer muita clareza para todos os nossos ouvintes e aqueles também que estão nos assistindo. Então, quero que vocês já comecem se apresentando, falando quem vocês são, um pouquinho de vocês. E o que nós vamos falar aqui hoje, hein, Lídia? Vamos começar com você. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Vamos aproveitar o Outubro Laranja. Alguém já ouviu falar do Outubro Laranja? Todo mundo conhece o Outubro Rosa, mas o laranja é sobre TDAH. E aí eu queria perguntar para você, você sabe o que significa TDAH? Será que o pessoal sabe? Não sei, podem comentar aí se você sabe, se você vive essa realidade ou se tem alguém, comenta pra gente. E você, Marcele? Eu sou a Marcele, sou médica veterinária e uma mãe atípica que tem um TDAH em casa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa vivência, né? Então vamos compartilhar, né, um pouco sobre o que é TDAH, né? Lídia, fala um pouco das suas especializações, como que é a sua realidade nesse meio. Conta um pouco mais pra gente, pra nossa audiência. Sim, eu sou psicóloga, né? E aí eu trabalho diretamente com crianças e com as suas famílias. E eu tenho uma formação em neurodivergência e a gente atua exatamente nessa área, né? Crianças que têm diagnósticos de serem neuroatípicas, né? TEA, TDAH, TOD e tudo mais que a gente tem englobando nessa área. Então, o que é o TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno neurotípico, ou seja, a criança já pode vir a nascer com ele, dependendo de algumas situações, e isso vai se manifestando ao longo da vida. Você sabia que para você fechar um diagnóstico, a criança precisa ter esses sintomas antes dos 12 anos? Mas não é só criança que tem, porque as crianças crescem e esse diagnóstico ele permanece durante toda a vida. Então hoje a gente consegue observar as crianças com TDAH, adolescentes com TDAH, adultos com TDAH, mas a diferença são as formas de manifestação. Para explicar um pouquinho mais também, o TDAH pode ser de 3 tipos. A gente tem o TDAH desatento, que sabe aquela criança que parece às vezes no mundo da lua? Uhum. Quando ele está lá estudando, passa uma mosquinha, ele vai, segue a mosca e o dever de casa acabou. Ele não consegue fixar a atenção dele. Então esse é o desatento. Tem o segundo, que é o hiperativo impulsivo. Esse, as pessoas já logo identificam, é aquela criança super agitada, que se mexe, não consegue ficar parado, fala o tempo inteiro, atropela tudo, e aí a gente identifica muito mais fácil o hiperativo. E tem o terceiro, que é o tipo combinado, é o que tem tanto desatenção quanto a hiperatividade. Então a gente tem esses 3 tipos característicos do TDAH. Nota-se que a gente precisa observar de que não é porque a criança está muito agitada ou que ela é muito peralta que ela tenha o transtorno. Uhum. A gente precisa avaliar de acordo com os critérios, né, da CID, do DSM, e quem é que vai fazer essa avaliação?
vai ser o neuropediatra, através também de uma equipe interdisciplinar. Ele vai pedir avaliação neuropsicológica, que são testagens que vão estar te ajudando a entender esse quadro clínico, e os demais profissionais, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, que podem vir acompanhar essa criança. Então, assim, você precisa de toda uma estrutura para fechar um diagnóstico. A escola também, né, Lídia? A escola também é importante, porque a gente vai avaliar esses contextos todos. Como é que ele funciona na família, como é que ele funciona na escola, como é que funciona em igreja, ou em clube, em algum outro ambiente que ele normalmente tá passeando nesses setores. Então, a gente avalia tudo isso. E o importante dizer é que precisa que tenha uma disfuncionalidade, ou seja, que cause algum prejuízo. Como eu estava falando, não é porque ele é uma criança agitada que ele vai ter o diagnóstico. Às vezes ele só é uma criança sendo criança. Uhum. E a gente muitas vezes vai tentar... Está sendo muito confundido. Exatamente. Isso hoje em dia. A gente não deixa a criança ser criança, logo quer trazer uma explicação de algum transtorno. Então a gente tem que ver de fato, está tendo algum prejuízo? Não está tendo? Como é que isso está atrapalhando? Não está atrapalhando? Ele consegue se organizar? Não consegue? E aí a gente percebe de que está tendo essa maior procura justamente pela informação que a gente tem trazido para as pessoas. Uma outra coisa é que às vezes as pessoas confundem muito dificuldade de aprendizagem e deficiência intelectual dentro do TDAH. Não necessariamente tem a deficiência intelectual. O que acontece na dificuldade de aprendizagem é a dificuldade da atenção. Porque o cérebro da pessoa que tem TDAH é como se ele tivesse um botãozinho solto da atenção. Então, a gente precisa, às vezes, do remédio para organizar ali os neurotransmissores, geralmente a dopamina, para ele conseguir focar a atenção. Porque é a área do pré-frontal que é afetada nessa situação. Então, é a área da atenção, do impulso, do planejamento. E aí a minha área vem muito trabalhar com isso, né? Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Então, a gente vai ajudar as pessoas justamente a entender esse planejamento, organização, rotina, perceber os pensamentos que você tem, os sentimentos que você está tendo, que tipo de comportamento isso está levando, para reorganizar tudo isso. E a família é muito importante também, né? A gente precisa trazer a família para perto. Senão não vai conseguir reorganizar nada, né? Eu preciso muito da ajuda da família para que as coisas funcionem, caminhem. Funcionem, exatamente. E a Marcele pode falar um pouco para a gente dessa realidade. E Marcele também tem uma comunidade, né, de mães atípicas, de mães que passam por essas situações, onde elas trazem ali momento de escuta, né, Marcele? Sim. De apoio, de acolhimento, também de informação. Sim. Então, fala pra gente um pouco da sua realidade quanto mãe atípica e o que te fez, o que te impulsionou a criar este movimento, né, com outras mulheres. Então, eu tô ouvindo a Lídia falar aqui sobre o TDAH e tá vindo uma retrospectiva, né, na minha vida com meu filho. Hoje ele tem 12 anos, hoje ele é diagnosticado com TDAH e TEA, né, que é o autismo, mas o primeiro diagnóstico dele foi o TDAH e justamente por ser uma criança agitada, que era hiperativa, que não parava quieta. E desde muito pequenininho, né, a gente via ele subindo em tudo que era lugar, desde 1, 2 anos. E às vezes as pessoas perguntavam: Marcele, você não acha que tem alguma coisa? E a gente achava assim que tinha, mas como a Lídia falou, o diagnóstico ele é multidisciplinar, né? Então ele passa pelas terapeutas, ele passa por onde a criança está na sociedade, inserida na sociedade, e principalmente pela escola. E a escola que ele estudava na época, a gente questionava, a escola falava: não, mãe, tá tudo bem, ele tá tudo bem. Então a gente acabava aceitando isso. E uma coisa que ele desenvolveu também, que ele teve dentro do TDAH, são as dificuldades, né? Porque realmente hoje em dia a gente vê muito isso. Muita gente às vezes chega pra mim e fala assim: Marcele, você fala muito, né, sobre o TDAH, sobre a hiperatividade. Então, é porque meu neto ou minha neta não para quieto, e o que eu posso fazer?
eu oriento. Não, você vai procurar um neuro, você vai investigar. Mas difícil, exatamente, mas é isso que eu trago muito, né? Criança é criança. A gente tá vivendo num mundo que as pessoas querem que a criança fique sentada, parada, comportada. E criança não é assim, gente. Criança precisa brincar, correr, pular. Se a gente pensar na nossa infância, a gente não parava em casa. A gente estava na rua brincando, a gente estava correndo, a gente estava, né, sempre procurando o que fazer. Então, esse limiar de ver o que é um transtorno e o que é uma criança sendo criança, ele é muito ali... É tênue. Isso, bem tênue. Você precisa observar. E o meu filho, o Daniel, ele, além da hiperatividade, ele desenvolvia, sim, uma dificuldade. No caso dele, a primeira que a gente percebeu foi a dificuldade da fala. O atraso na fala, né? O primeiro alerta, assim, ele foi falar com mais de 2 anos, juntar palavras, formar frases, e mesmo assim com muita dificuldade. E aí, quando a gente mudou ele de escola, a escola sinalizou pra gente, olha, o Daniel não para na sala. Ele tá rodando. Foi a primeira coisa. Segunda coisa, o Daniel não tá reconhecendo as letras. Ele já tava com 5 anos, ele tava ali no pré. E aí, uma criança no pré, ele já deveria saber A, B, C, o nome das letras, e ele não sabia. É o que você falou, né? Da dificuldade de aprendizagem. Sim. Então, ele tinha essa dificuldade de aprendizagem. Ele foi ler e escrever agora com 10 anos. Mas como assim? Exatamente, ele é uma criança extremamente inteligente, que ele sabe comunicar o que ele aprende e comunica. Então, por alguns anos na escola, ele sempre teve mediadora, mas por alguns anos as provas deles eram muito mais orais do que escritas, porque o desenvolvimento da leitura mesmo fluida foi agora com 10 anos. Até então ele não tinha essa leitura, né? Então, aí que tá o X da questão da gente ver que aquela criança realmente tem uma dificuldade e que ela precisa, sim, de um suporte, né? E aí esse suporte... Você tá falando uma coisa que é importante. A gente precisa de escolas que tenham esse olhar e que consigam proporcionar essas coisas que são direito da criança, né? Ter um mediador, um leitor, fazendo uma prova diferenciada, às vezes sair da sala para fazer a prova, porque muitos deles, dependendo do grau e do transtorno que elas vão apresentar, ela precisa sim desse apoio, né? Não é frescura, é porque de fato ela necessita para que ela consiga se desenvolver. E é importante a escola estar atenta a isso. E aproveitando, né, que a gente está falando sobre essa questão de desenvolver, como que funciona o cérebro do TDAH? Então, como que é isso? Foi exatamente como eu estava falando, né? A gente tem aí uma alteração do neurotransmissor na parte pré-frontal, né? A gente tem mais dopamina e noradrenalina, que você precisa regular isso, né? Então, a medicação, muitas vezes, vem de encontro a essa necessidade para poder organizar. Porque é a parte que a gente tem no cérebro que organiza a vida da gente, né? Você vai ter aí a parte da atenção, mas muito do planejamento, da organização, das funções executivas que você precisa para o dia a dia. Então, assim, o que eu tenho que fazer hoje? Qual é o tipo de tarefa que eu vou ter que fazer? Toda essa organização vem muito das funções executivas do pré-frontal da gente. E aí, o TDAH tem isso um pouco desregulado. É como se ele funciona... Rotina, né? Exatamente, né? Não é que seja errado, ele só funciona de uma forma diferente. E aí, a gente precisa organizar a rotina para ele. E aí o trabalho vem muito aí, a gente precisa adaptar as coisas e para que ele se sinta confortável e aprenda a lidar com as situações a partir disso. E é um desafio, né, gente? Eu também tenho aí, né, essa realidade, né? Minha mais velha hoje, com 18, ela tem o TDAH aí, e é realmente, assim, uma confusão, né, na cabeça e nas coisas. Ao mesmo tempo que tá arrumado, não tá bagunçado, tá bagunça e arruma e bagunça. Então, até a gente entender também esse processo é muito difícil, né? Marcele principalmente convive com essas mães e você, né, tá aí direto no tratamento. A gente se perde também, né? Até sem saber ali o que cobra, o que não cobra, como é que faz, aonde vai. Então, hoje você vê, Marcele, qual o maior desafio das mães, né? O que as mães hoje, elas apresentam mais assim pra você? Quando eu percebi a necessidade, você tinha me perguntado isso antes, de quando eu percebi a necessidade da gente criar esse grupo. Ao longo desse processo, eu percebi que eu me perdi.
Eu foquei tanto no meu filho, tanto em ir atrás, né, de suprir as necessidades dele, que eu esqueci de mim. E aí chegou num ponto que eu já não me reconhecia. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia mais. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Realmente me perdi. Eu olhava e cadê aquela Marcele de antes, né, do diagnóstico? E aí eu fui atrás do meu autoconhecimento, eu fui atrás de terapia, de me cuidar, de realmente olhar para mim. E quando eu olhei para o lado, dentro principalmente de salas de espera, né, que a gente fica muito, eu comecei a perceber que outras mães estavam passando pelo que eu passei. E aí foi quando surgiu a ideia do grupo de mães, hoje é o Conexão Atípica. E a gente juntou, a minha irmã hoje também é mãe atípica, então a gente se juntou para poder ajudar essas outras mães. E a gente faz encontros mensais, uma vez por mês. E nesse momento é um momento realmente de escuta, onde a gente compartilha as nossas experiências, onde a gente uma ajuda a outra, tá ali uma realmente dando força para a outra, se escutando, se apoiando, levando uma mão amiga, um tempo de qualidade, que a mãe atípica ela não consegue ter esse tempo de qualidade, então ter esse tempo de qualidade e sair dali com um espírito renovado para voltar para casa, né? Voltar para casa com mais força para os seus filhos. Para a próxima etapa, né? Exatamente. E você hoje acredita que existe muita dificuldade das mães ali, da família, aceitar este laudo? Aceitar essa realidade? Várias dificuldades. Você me perguntou qual que é a maior. Eu acho que hoje é exatamente essa, da família aceitar o diagnóstico. Não digo nem o pai e a mãe diretamente, mas a família envolvida, de ter uma rede de apoio, né? Eu vejo muito isso dentro do grupo de mães, dentro do Conexão, que a gente não tem uma rede de apoio. Nós somos a nossa rede de apoio, muitas das vezes. E isso também é muito bacana dentro do Conexão, porque a gente acaba realmente se conectando umas com as outras e sendo realmente uma rede de apoio. Já fui no aniversário de uma mãe que os convidados dela eram só pais atípicos, eram só crianças atípicas, né? A família dela ali tinha os avós no máximo, porque a família não entende, a família não aceita muitas das vezes. A família acha que é coisa da nossa cabeça, que a gente tá, né, como não só a família, como a sociedade como um todo, eu acredito, eu vejo isso muito hoje. Sim. Que a sociedade como um todo não está preparada para receber essas crianças. E acaba realmente excluindo. E uma das maiores, realmente, as dificuldades que eu vejo é a mãe se sentir excluída, a mãe se sentir isolada, sem entendimento, sem ter voz, né? Porque muitas das vezes a mãe não tem voz, ela tá ali, ela leva o filho pra terapia, ela trabalha, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida do outro filho, porque muitas das mães têm um outro filho que não tem o diagnóstico. E que momento ela é ouvida? Em que momento ela tem acolhida, o seu momento, né? É acolhida, exatamente. Uau, né? Isso é muito real e a gente precisa ter mais voz, a gente precisa trazer mais esses assuntos, porque como eu partilhava com vocês um pouco antes da gente sentar aqui, né? Eu vivi isso há tantos anos e lá atrás a gente não se falava nada disso. Então, muitas coisas que a gente vive, a gente não tem nem coragem de contar. Sim. Porque as pessoas realmente vão julgar. Ah, você é ruim, você é isso, mas a criança... Então, hoje é muito bom ver toda essa informação, toda essa conscientização, porque assim a gente consegue ter um pouco mais de equilíbrio, até na nossa realidade, de entender, nossa, não sou só eu que passo isso, meu Deus, então tá, deixa eu me ajudar aqui, talvez uma ação que ela faz, outra que eu faço, um tempinho pra mim, né, como eu posso ajudar mais o meu filho, porque às vezes falta essa informação, mesmo com os médicos mesmo que a gente vai. Então, muito bacana, Marcele, parabéns por esse trabalho. Obrigada. Tá? Continue firme, porque a gente precisa impactar muitas pessoas ainda com a informação, com esse acolhimento. Sim. E Lídia, conta pra mim agora, o TDAH, ele é igual em criança, é diagnosticado igualmente em criança e em adulto? Tem uma idade melhor ou tem uma idade adequada? Como que funciona isso? Então, para você diagnosticar, você precisa ter apresentado os sintomas até os 12 anos. Se hoje você é um adulto, a gente vai precisar fazer o resgate aí de como é que você era lá na tua infância,
para ver se você já apresentava esses sintomas ou não. Mas a forma de manifestação é diferente, né? Os ambientes onde as pessoas circulam, a criança vai aparecer muito mais na escola e dentro da família, e o adulto vai aparecer muito mais no trabalho e nos relacionamentos dele, né? Então, assim, o que a criança não consegue se organizar para sentar, estudar, focar a atenção naquela situação escolar, vai ser a mesma coisa com o adulto, só que no ambiente de trabalho, por exemplo. Ele vai perder prazo, ele não vai conseguir fazer grandes tarefas, ele fica muito embolado com tudo isso. Os relacionamentos acabam muito confusos isso traz também. Prejuízo também. Exatamente. Lembrando sempre que para ter o transtorno você precisa ter prejuízos aí, né? Importante essa fala. Exatamente, porque senão tudo vira o transtorno. Exatamente. Mas você precisa avaliar e ponderar os sintomas para ver se de fato está tendo esse prejuízo ou não. Entende? Então a forma de manifestação vai depender da idade e do contexto onde a pessoa está inserida. Dentro da minha família eu tenho 2 testemunhos, né? Uhum. Tem uma pessoa da minha família que é o TDAH desatento, e o prejuízo era muito grande, a ponto de até poder haver uma separação dentro do casamento, justamente por conta disso, porque a pessoa, ela esquecia tudo. Vou no mercado para comprar abacaxi, voltava com pão, arroz e não trazia o abacaxi. Tem Mas que dar o remédio. Não presta atenção, não necessariamente exatamente. A memória. Não, é realmente a falta de atenção. Por desatenção. Vou dar remédio pro filho, não lembre de dar o remédio pro filho. Põe despertador no celular, o celular desperta e não lembra por que o celular despertou. Tem que botar o lembrete no despertar. Exatamente. E aí, quando Daniel foi o primeiro diagnóstico da minha família, né? Quando veio e tudo mais, a gente começou, né? A gente começa olhando pra trás, como a Lídia estava falando antes, que o TDAH ele é genético, sim, né? Lídia? Sim. E aí muitos pais têm se descoberto com o diagnóstico a partir dos filhos que estão investigando. Que também, talvez eu até tenha, hein, gente? Não sei. Acho que eu vou até fazer uma pesquisa, porque... Exatamente. E aí a gente começa a olhar para os lados, né? Olhar a família como um todo e a gente fica vendo, né? Você não é. E aí essa pessoa da família, a gente falou com ele, foi atrás do diagnóstico, viu que ele realmente é o TDAH, do tipo desatento. E começou a tomar medicação e as coisas começaram a fluir, porque tinha um prejuízo dentro da família, diretamente dentro da família. E o outro diagnóstico, né, foi do meu esposo, que também foi feito depois, enquanto adulto, que também tinha alguns prejuízos ali dentro da família, e a gente achava que era TDAH, mas na verdade foi diagnosticado com TEA, e foi realmente... os sintomas completamente diferentes do meu filho, né? O meu filho já era hiperatividade, agitação, mas o prejuízo existia. E aí a gente começa a fazer sentido, né? Quando você... Caramba, isso não era porque é mal, porque... não é esquecendo tudo. Não, exatamente. tem um motivo. Ajuda a explicar muita coisa, né? E aí traz um certo acalento também, tanto para a pessoa quanto para a família, né? Você consegue explicar melhor porque que ela funciona dessa forma. E toda a infância, né? Toda pessoa, ela se autoanalisa, ela fala, cara, faz sentido. Exato. A partir de agora faz sentido. Tiram muito da culpa, né? Tanto das mães, dos pais e da própria pessoa mesmo, né? Porque muitas vezes você se culpa, né? A gente tá falando de mãe aqui, caramba, por que eu tô errando no meu filho? Né? Por que eu podia fazer de diferente? E aí, muitas vezes, você precisa dar orientação, lugar, né? Eu acho que a culpa, né? Até pela minha história, ela passeia muito, né, dentro dessa realidade, porque muitas vezes a gente não tem a informação e também não tem habilidades para agir diferente, não sabe, então acaba fazendo coisas que não quer, falando coisas que não quer, se sentindo culpada por estar cansada, por às vezes se sentir sem força por estar naquela situação. Então, por isso que o grupo, né, vem também para poder trazer esse acolhimento. Sim. Né, porque a culpa eu falo que mãe nunca se sentiu culpada, né? Eu acho que todas. Mas dentro da maternidade atípica as coisas são muito mais intensas. Muito mais intensas. Por isso da informação, né? Se você tem informação, você consegue seguir um rumo diferente. Sim. Né? E aí o que você antes percebia
como é só isso que eu consigo fazer, agora você ganha novas ferramentas. E aí eu vou falar um pouco da TCC. A gente vai justamente auxiliar tanto o paciente quanto a família, né? Principalmente organizar a rotina. Você estava falando aí, a gente acabou trazendo, né? Bota o alarme, mas bota o lembrete do alarme, porque senão você não sabe por que ele está tocando. É porque realmente isso O toca, mas eu não sei o que é. A gente sempre pede para a família fazer aquele quadro de rotina. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. De manhã, de tarde e noite. Porque ele precisa ver. E isso facilita muito a questão visual. Então deixa ali para você trazer até implementar a rotina. Falando de adulto, o que a gente sempre orienta? Organiza lá a tua planilha de prioridades, porque a gente faz 1000 coisas, né, no dia. Então vamos lá, escolher. E às vezes não faz o que é importante. Exatamente. Então vamos priorizar. Eu tenho 3 tarefas que eu tenho que fazer, mas elas são muito grandes, então divide, né? Faz um pouquinho agora, para um pouco, respira, até para seu cérebro ter uma oxigenação e aí você voltar a focar de novo, porque se você é desatento, daqui a pouco você já está perdido de novo. Então toma uma água para você poder voltar. A gente trabalha muito com esse tipo de orientação, né? E precisa da família, principalmente quando é menor, justamente para implementar tudo isso. Olha, é coisa, hein? Mas deixa eu falar aqui um pouquinho dos meus patrocinadores. E agora eu quero falar sobre a Roberta Silva, da RPMM Corretora de Seguros. A Roberta tem um trabalho totalmente voltado para a força feminina e para nossa força de trabalho. Então, muitas vezes a gente vê o seguro como, né, um seguro de morte. Quando eu morrer, vou receber o seguro. Não. Lá ela vai trazer para você infinitas possibilidades de facilitar a sua vida nessa jornada aí do nosso trabalho. Às vezes acontece um acidente de trabalho, machuca um pé, uma mão, e a gente nem para pensar sobre isso. Então eu tenho o meu, e é muito importante você, mulher inteligente, também buscar aí esse apoio, buscar ter aí uma segurança para você e para sua família. Quero agradecer também a AV Perfumes Artesanais, perfumes que marcam presença, porque a fragrância, ela tem esse poder, né, de deixar a nossa marca. A fragrância, ela é uma presença. Então, como você tem marcado aí na parte olfativa a sua presença? A AV Perfumes tem perfumes e inspirações incríveis para que você deixe essa presença aí totalmente marcada e com sucesso. Voltando para cá, eu ia perguntar um pouquinho sobre os tratamentos, né? Mas você acabou falando aí de algumas estratégias. Mas quais os tratamentos hoje que são usados? A gente tem aí, né, a medicação, e aí é uma prescrição médica, ele que vai estar avaliando quais são as substâncias que aquela medicação precisa ter para ajudar em cada contexto. Lembrando sempre que medicação só o médico pode prescrever, né? Você precisa ter aí o neuropediatra ou o neurologista ou psiquiatra ou pediatra, enfim, para poder te auxiliar nesse serviço, né? A gente tem aí a avaliação neuropsicológica, que é dentro da psicologia uma especialidade específica, que a gente vai estar aplicando testes que vão auxiliar para investigar melhor quais são as áreas que tem aí algum prejuízo. Então é importante fazer a avaliação neuropsicológica para detalhar um pouco mais o seu diagnóstico, né? E aí você começa a trabalhar com as terapias de apoio, né? E dependendo da situação, você vai ter o psicólogo, vai ter o fono, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, psicomotricista, e aí tem uma gama de profissionais que vão estar te ajudando. A escola é muito importante, porque aí você vai pensar num plano individualizado, as necessidades especiais que esse aluno vai ter. Então a gente precisa que a escola também entre como um tratamento no sentido amplo da palavra, porque vai estar olhando esse aluno de uma forma diferenciada, entende? Fora tudo isso, ter um sono regulado, né? Dormir bem é preciso, porque é o momento que o cérebro vai estar aí se oxigenando e organizando toda a rotina do dia. Então, assim, criança que não dorme direito vai ter irritabilidade e outras questões que vão acabar aparecendo, né? A gente sempre pede para trabalhar também situações de atividade física, porque é importante, e alimentação mais saudável também, né? A qualidade de vida também faz muita diferença nesses casos. E você, Marcele, hoje percebe que usando, né? Você usa um pouco dessas estratégias que Lídia falou aqui. Sim, e você percebe também que
no caso, no lar, né? Na rotina familiar, nessas realidades, o que ajuda também? Tanto para os pais quanto para as crianças. Uma coisa que a Lídia falou do quadro de rotina foi algo que a gente instituiu muito cedo para o Daniel. Então, assim que a gente meio que já descobriu, ou que já começou a investigação, né? A gente começou a instituir esse quadro de rotinas e lá no início foi extremamente importante para o que ele é hoje. Hoje ele é um reloginho. Ele acorda, ele desce, faz isso. Ele tem a rotina dele toda programada. E se essa rotina sai do eixo, ele se desregula. É algo que ele desregula na hora. Então a rotina ela é extremamente importante. Eu vejo isso assim de uma importância absurda dentro do tratamento mesmo, como tratamento mesmo, Sim. como a Lídia falou. Sim. Agora uma dica, te interrompendo. Se você já sabe de que aquela rotina vai precisar ser quebrada, você já começa a conversar com ele de que amanhã nós vamos ao supermercado. Então a gente no supermercado vai comprar as coisas que tá faltando em casa. É trazer a previsibilidade. Trazer sempre alguma coisa para que ele já vá esperando tudo isso. Sim. Até para não gerar uma crise de ansiedade. Exato. Né? E também crises de birra também, né? Porque Deus. Muitas vezes a gente confunde a crise com a birra, mas é assunto para outra história. Sim, é muito assunto, né? É um assunto que é muito amplo. E a parte de medicação, ele também passou, né, por várias medicações. Hoje ele tá com uma medicação estabilizada. A gente tá ajustando agora, como ele tá crescendo, tá naquela fase de adolescência, de ganho de peso, a gente tá ajustando dose. Mas a medicação que ele tem hoje é uma medicação que tá legal, mas ele passou por várias ao longo da vida. E isso acontece muito, assim, Sim. né, dentro do tratamento dos transtornos neurodivergentes, né? A gente vai ajustando ao longo da vida, vai vendo o que deu certo, o que não deu, até você chegar numa medicação mais adequada. Ele faz todo o acompanhamento terapêutico, fono, psicóloga, psicopedagoga, TO. Toda essa rotina logística de terapias e desde muito jovem eu vejo que a terapia para ele funciona muito bem. Hoje ele é uma criança que consegue falar tudo que ele sente, ele verbaliza tudo que ele sente, ele sabe nomear cada emoção, ele sabe dizer o que não tá bem, o que tá bem, o que tá irritando ele, o que tá levando ele a uma crise de desregular. Ele sabe identificar isso e passar isso pra gente, e com isso a gente vai ajustando. Dentro da escola, a escola sempre teve um olhar muito acolhedor para ele. Eu falo que é bênção de Deus a escola dele na minha vida, porque eu vejo isso dentro do grupo de mães, né, dentro do Conexão, que não é uma realidade, infelizmente, não é uma realidade. As pessoas, as escolas não estão preparadas para receber, né, uma criança típica, não tem mediação suficiente para essas crianças. Sim. E a escola dele tem um outro olhar. Ele faz a prova separado, ele sai da sala para fazer a prova com a mediadora dele. A prova dele é adaptada para ele. Então, agora mudou a rotina lá na escola, as provas vêm com o valor de cada questão. Eu pedi para tirar esse valor de cada questão da prova mais dele. Ansioso, para né? não deixar ele mais ansioso, exatamente. Então, são coisas pontuais que a escola está sempre disposta. E atividade física, essencial. Atividade física na vida dele, assim, é algo que faz muita diferença também. É um momento que ele tem de extravasar, de te deixar a ansiedade lá e voltar para casa. Ele volta para casa animado, ele volta para casa outra. E aí você contando sobre esse processo, né, da rotina, de organizar, eu percebo que, assim, na minha jornada, como eu não tive nada disso, não tinha esse entendimento e nem esse direcionamento específico, né, como que a minha filha cresceu muito desregulada nesses sentidos todos, né, da gente não conseguir criar isso ali desde pequeno para ela poder conseguir ter um direcionamento melhor de Sim. como fazer, que horas fazer, o que fazer. Então ele acaba, Lídia, eu acredito que no caso do TDAH, que Sim. é Impulsivo e hiperativo. Isso, impulsivo e hiperativo, ele acaba que vai deixando, né? Ele não quer e não quer muito ficar também preso ali, então é muito difícil para a gente criar. Eu acho que quando se cria desde pequeno, cresce. Quando Sim. não, depois é muito desafiador. A rotina, a vida, a escola. Então, Organizar tudo isso dá um pouco mais de trabalho, de fato. Essa né? realidade bem avassaladora, assim, na minha vida. E aí, olhando para trás e pensando, né? Quanto a informação, quanto o aprendizado e a partilha podem ajudar, sim, as famílias. Porque o que eu passei, né, que minha filha passou, você que tem uma criança pequena, que tá, né, não precisa.
Porque tem hoje muito mais ferramentas, muito mais estruturação para ajudar essa criança. Sim. Claro, buscando os profissionais certos e os ambientes certos. Sim. Porque você falou que a demanda da escola é uma realidade. Principalmente a gente sabe para quem não tem condição de pagar uma escola, aquela coisa toda. Então a gente sabe que tem também esse desafio que é grande, mas o uso da medicação também, né, que eu ia perguntar, Lídia, todos usam, porque assim, a minha filha usa há anos, e aí acontece isso, a gente muda, regula, desregula, tem uns que engorda, outro tira apetite, e a gente tá sempre nesse processo, porque na minha casa foi necessário, na sua. Mas são todos que têm essa necessidade? Não, nem todos precisam. E aí, de fato, entra o olhar do médico para avaliar cada caso e qual é o prejuízo real e como é que a medicação vai poder estar inserida ali para auxiliar a melhorar aquela situação pontual. Então, assim, tem gente que não vai precisar usar medicação. Em algum momento surge alguma situação que a medicação vem como um auxílio aí, entende? Então, não necessariamente todo mundo vai usar e todo mundo vai usar sempre a mesma medicação. Não, a gente tem uma gama... Também, né? Não. Exatamente. A gente tem uma gama aí de possibilidades e precisa muito dessa avaliação clínica do médico mesmo para introduzir o remédio. Muito bom. Nossa, muita clareza aí nesse programa hoje. Uma coisa que você falou de trazer a rotina desde muito jovem é trazer o diagnóstico desde muito jovem. Eu sei que tem cortes, né? Você pode falar melhor para poder fechar o diagnóstico, mas quando você já leva a sua demanda para um médico num bebezinho, você já começa a observar, né, os marcos ali de desenvolvimento que não estão sendo cumpridos, a criança começando o acompanhamento terapêutico. Estimulação precoce. Exatamente. Independente do diagnóstico, ela já começando essa estimulação desde muito nova, a chance dela virar um adulto regulado é muito maior. Nossa. Né? Então, se a gente busca esse diagnóstico mais cedo possível, e a gente trabalha ali esse acompanhamento bem direcionado, a gente pode melhorar em que? 90%? A gente consegue dar uma funcionalidade muito maior. Não é que o transtorno vá deixar de existir, pelo contrário, né? É uma questão genética e ele vai estar existindo. Mas você aprende a lidar com tudo de prejuízo que você teria, você tem formas de se adaptar àquilo de uma forma muito mais funcional. Você consegue gerir a tua vida de uma forma muito melhor. Por isso a intervenção precoce é muito importante, principalmente nos casos de autismo, né? Que a gente logo percebe aí os atrasos de desenvolvimento são muito marcantes, a linguagem, a fase motora, e aí então precisa estar atento, sabe a caderneta da criança? Ali a gente consegue fazer aquele mapeamento, e aí o pediatra, enfermeiro, quem é que está cuidando dessa criança, às vezes é no setor público, então tem o pediatra lá que vai no postinho, tem o pediatra que vai no consultório. E aí você, enquanto mãe, também tem acesso à informação nessa caderneta. E isso é importante, porque se você começa a perceber de que está aí com 2 anos e não está falando como poderia estar, opa, tem alguma coisa, como a Marcela estava falando, que foi o filho dela. Engatinhar, não engatinhou, não andou, tá demorando muito, tem alguma coisa diferente do que a gente socialmente observa como a normalidade. Então, estar atento a esses marcos aí, para poder começar o mais rápido possível, para a gente intervir logo. Muito bom, nossa. E então, quanto mais cedo, melhor a possibilidade dessa criança ter uma vida mais normal possível, né? Sim. E essa família também conseguir ter aí uma rotina mais saudável, né? Um equilíbrio maior. E eu perguntei para Marcele, mas Lídia, no seu ver, né, como psicóloga que atende diretamente também as famílias, o que você vê como maiores dificuldades hoje nas famílias com as crianças ali, né? TDAH e que tem outras realidades também. Primeiro, a aceitação do diagnóstico, né? Você muitas vezes percebe de que tem alguma coisa que não está soando muito bem, mas muitas vezes a gente tem o receio de se deparar com aquilo que a gente tem medo. Então, a falta de informação, junto com a negação daquilo que está acontecendo, é um entrave muito grande, porque a partir do momento que você consegue se abrir um pouco para receber as informações e as orientações, as coisas funcionam de uma forma melhor.
Acho que primeiro é exatamente isso, né? A falta de informação e às vezes esse susto que é normal, né? A gente não recebe um diagnóstico sorrindo e que tá tudo bem. Não, você vai ter um processo para você entender o que está acontecendo. Você muitas vezes vai precisar chorar, vai poder ter que conversar sobre isso para se organizar e seguir. O que não pode é ficar parada e deixar teu filho parado. Sim, tem que reagir. Exatamente. Né? Mas esse processo faz parte também. E é super normal de se passar. Entende? Então, acho que a falta de informação geralmente é o que mais pega mesmo. Porque assusta, né? Eu não sei o desconhecido. Como vou lidar com tudo isso, né? Exatamente. Mas hoje, como vocês acreditam, né? Eu quero ouvir as duas, que as famílias podem ajudar mais, né? Essa criança ou esse adulto mesmo, né? Com o TDAH e com outras demandas também. Como vocês diriam hoje, assim, o que vocês trariam para quem está nos assistindo que poderia ajudar essas pessoas, poderia trazer mais clareza, como ajudar quem tem, né, essas questões, a família que passa por isso, como ela pode facilitar aí a vida desse filho, dessa filha, ou desse alguém ali por perto. É como a gente já está falando, né, você observar aí algumas situações, percebe que tem alguma questão que não está tão adequada como você acha que deveria, procura ajuda. Porque a partir do momento que você procura um profissional que é capacitado, ele vai ajudar você a enxergar ou não os sintomas que dessa criança ou o adulto está apresentando. E a partir dali a gente traça um monte de possibilidades, dependendo do diagnóstico, né? Então, com a família a gente vai ter essas orientações que a gente estava conversando com a Marcele. Com os adultos, a gente já deu aí para trás essa dica, né, de organizar melhor a rotina. E aí, com o profissional, você vai poder conversar, sentar, ter as orientações para cada caso individualizado. E também essa questão do apoio mútuo é muito importante, né, como a Marcele estava falando. Quando você pertence a um grupo, você acaba trazendo com muito mais naturalidade aquilo que você está sentindo, porque você se sente acolhida, você se identifica com aquelas pessoas, né? E esse trabalho que elas fazem é muito importante, porque são mães que todas passam pelas quase as mesmas coisas, né? Pode ser de uma forma para mim, de outra para você, mas a linguagem é a mesma, né? Então, eu já passei por uma coisa, você por outra, você vai me ajudar e eu te ajudo também. E as pessoas acabam se fortalecendo muito. Então, essa questão de ter essa rede de apoio, seja ela familiar ou no grupo de apoio, é muito importante também. Sim, eu vejo isso também, a questão do apoio, né, dentro da família, dentro desse grupo que a gente criou, ele é muito importante. Mas algo que eu vejo assim, para ajudar essas famílias, enquanto sociedade, realmente é ter um olhar sem julgamento, um olhar de empatia, né? Eu vejo muito, há muito tempo atrás. Hoje, eu acho que eu mudei o meu olhar e com isso eu acabei mudando o olhar das pessoas ao meu redor. Mas a gente passa, né? Quem tem um filho atípico, a gente sabe que a criança tá ali numa crise e vira aquelas pessoas que choram meio de lado e aí já começam a te julgar e falar, ih, essa mãe aí não tá dando conta, essa criança é mal educada, essa criança vai poder ter que ficar ali no cantinho, não inclui a criança, não entende, não conversa, não procura saber o que tá acontecendo, não procura dar um sorriso para aquela mãe. Então, assim, eu acho que ajudar uma família típica é você olhar para aquela família com um olhar de empatia, realmente, é se colocar no lugar do outro, é entender que a dor do outro pode ser a sua dor, né? O que você pode fazer para ajudar de alguma forma? Ver uma mãe ali sofrendo, com uma criança chorando, o que eu posso fazer para te ajudar? Esses dias eu estava no mercado e eu vi já um adolescente, né, chorando muito, ele estava com colar de identificação, mas nem sempre estão. E aí eu vi que ele estava chorando muito e a mãezinha sem conseguir cuidar dele, eu perguntei, o que tá acontecendo? O que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Eu acho que o simples, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar, a mãe já relaxa, já fala, ufa, alguém me entende. Porque na verdade às vezes a mãe fica ali assim, né, tá todo mundo olhando, julgando, né? Tá todo exatamente, mundo, o que eu faço? E se você consegue ter esse olhar pro outro, eu acho que é de uma ajuda tão grande a gente
precisa ter esse amor ao próximo, né? A gente precisa ter esse olhar de empatia, de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso faz toda a diferença na sociedade. E a gente, não só nesse tema, né, mas na vida. Sim. As pessoas que são diferentes, que têm outras opiniões, enfim, e tantas outras realidades. Mas hoje a gente vive num mundo cada vez mais assim, que as pessoas não querem se envolver muito, né? Se eu me envolver, eu vou ter que me envolver, né? E aí às vezes não tá na disposição. Vai dar trabalho, né? Exatamente. Então eu acho que essa fala da Marcele, ela é muito importante, né? Como eu disse, eu tenho a minha que passa por esse, né, por essa questão também, e a gente percebe a dificuldade nas amizades, a impaciência das outras pessoas, porque não quer, porque fala muito, porque tem um jeito, porque grita, porque, né, então é um mundo dolorido, né, e doloroso, e se a gente puder pelo menos não julgar, trazer o mínimo do acolhimento, né, e também entender um pouco mais sobre o assunto, a gente consegue melhorar muito a nossa volta. Né? E eu fico muito feliz de ver mais e mais profissionais como a Lídia se especializando, estudando, trazendo, né, novas ferramentas, novas formas, novos olhares, se unindo. E eu acredito que isso vai deixar muito, como é que se diz? Vai fazer muita diferença, principalmente a longo prazo. Porque as crianças que sofreram tantas realidades até aqui, hoje elas não precisam. Né? Ainda a gente sabe que vai ter falta de informação, ainda mais por isso a gente está aqui, pra gente poder falar num programa, pra gente poder ouvir, pra gente compartilhar esse programa, compartilhar com alguém que precisa ouvir, porque às vezes a pessoa vive também numa realidade de muito humilde e não tem esse entendimento, ela não sabe, né? Não faz parte, então a gente precisa sim, a informação ela liberta, né? Sim. Então eu fico extremamente feliz da gente poder bater esse papo, e eu gostaria de pedir para vocês, né, falarem aqui algo do coração de vocês, né? Uma mensagem que vocês gostariam de deixar para toda a nossa audiência, principalmente para as pessoas que têm essa realidade, na família, perto, enfim. O que Marcele, você gostaria de deixar hoje, algo que se pudesse contribuir? E Lídia? Vocês não estão sozinhos, a gente tá aqui, né? Principalmente já é grande isso, né? A questão é dar o primeiro passo, seja em direção a pedir ajuda para o profissional, para um grupo de apoio, com alguém que você tenha confiança. Não guarda tudo para você. A gente está aqui também para ajudar. A partir do momento que você começa a partilhar, você consegue trazer a possibilidade de alguém te ajudar. Então, assim, buscar essa ajuda coragem, né? é fundamental. E a gente está aqui para isso, né? A gente está aí para tentar ajudar no que for possível. E se a gente não consegue, a gente indica para onde é que você tem que ir para tentar melhorar o que for possível. Acho que é esse acolhimento, né, e esse direcionamento que acho que é fundamental mesmo. Com certeza, falou e disse. Uma mensagem que eu sempre gosto de deixar é um versículo bíblico. Amar a teu próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes a gente olha amar o teu próximo, mas a gente esquece de amar a nós mesmos. Né? Então a gente precisa se amar primeiro para amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Se a gente dá resto de amor pra gente, como que a gente vai dar amor suficiente para os nossos filhos e para o nosso próximo, né? Então eu gosto muito de lembrar sempre desse versículo, da segunda parte dele, como a ti mesmo. Que a gente possa se amar, que a gente possa se acolher para poder trazer amor ao próximo. Uau, hein? Essas duas aí, com esse trabalho incrível, com esse conteúdo, com esse entendimento, com essa sabedoria. Eu acredito que Deus realmente ele vai capacitando para que a gente vai podendo ali crescer cada vez mais naquilo que ele nos confia. E eu percebo muito vocês, né, direcionadas aí num propósito até dessa união, né, que é uma união que Deus traz pra gente conectar e ter mais força. Sim. Então que nós mulheres possamos nos unir, mesmo que a gente não viva a realidade, mas que a gente se una a outras, né, que a gente consiga partilhar, que a gente consiga fazer parte desse universo também, porque ninguém tá livre. E uma coisa que a Lídia disse, né, sobre ser genético, mas às vezes na nossa linhagem lá, a gente nem sabe que teve alguém que teve ou não teve, porque lá atrás isso era ainda muito... Passava desapercebido. Muito. Mas hoje não, hoje a gente tem. Então a gente também tem esse olhar, se eu tenho, né? E aí eu já tenho ali uma gestação, que eu possa buscar isso também, ter esse entendimento. Então hoje pra mim foi muito rico estar aqui com vocês, teria muito mais pra gente falar. Porque é muito assunto, a gente pode combinar um próximo pra gente falar sobre outras, né? Outras específicas
transtornos, outras realidades, porque a gente vai desmistificando, vai trazendo conteúdo de ajuda, e eu acho muito importante. Sim. E vocês deixaram aí a mensagem, e agora eu vou pedir para vocês falarem uma frase que representa vocês. E aonde a gente encontra vocês? Como que faz para fazer parte do seu movimento? Como que acha a Marcele? Como que faz para achar a Lídia? Aonde você atende? Fala pra gente ter isso tudo aí. Então, vou começar por onde eu trabalho. Trabalho em Rio das Ostras, né? E aí, só pra me achar, é no @psi Lídia Eckert. E aí lá você vai ter o meu WhatsApp e você pode entrar em contato comigo. Uma palavra, cuidado. Acho que vem muito de encontro com o que eu faço, né? Cuidar. Eu gosto muito do que eu faço e me dedico a isso. Lindamente. Então, para se juntar a gente no nosso grupo, o Instagram é @umaconexãoatípica. Lá também tem o link na bio para você poder estar entrando no grupo e tá se juntando, né, e vendo as informações dos próximos encontros. A gente tem o grupo de WhatsApp e tem os encontros mensais. Então, pelo link a gente está sempre dentro do grupo divulgando tudo certinho a respeito disso. Uma frase não tem como não voltar. Seria amar ao próximo. Eu acho que é algo que você carrega mesmo. Que carrego, é o amor ao próximo. Eu faço isso com muito amor. Eu sou uma das pessoas que eu falo que uma das minhas marcas registradas é o amor, realmente, é o acolhimento, e não tem muito como fugir disso. Que bom. Então é sobre isso. Olha, eu quero agradecer vocês, né, por estarem aqui hoje, por se disponibilizarem, por compartilharem um pouco do conhecimento da sua história, que as mulheres possam lá seguir a Lídia, seguir a Marcele, o Conexão, @umaconexãoatípica, para que você tenha ali um grupo de apoio, de acolhimento, de bate-papo com mães que vivem a mesma realidade que você. Isso muda a vida, com toda certeza. Eu já quero fazer parte, já falei para ela, estarei lá, porque a gente precisa compartilhar. Quando a gente compartilha, fica mais leve. Sim, com certeza. Então, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Sucesso Delas. Já vamos combinar um próximo pra gente falar sobre outras realidades, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão amar esse programa. E eu costumo dizer que o podcast, ele tem um alcance que a gente nem sabe, né? Daqui a 10 anos esse programa ainda existe, né? Então é algo atemporal, que lá na frente outras pessoas podem estar ouvindo e se deliciando, aprendendo com esse conteúdo. Sim. Então, muito obrigada, tá bom? A gente é que agradece, foi ótimo essa possibilidade de estar aqui conversando de uma forma leve, um assunto que às vezes se torna tão pesado. Né? E é isso, trazer informação e tentar auxiliar no que é possível. A gente está aí justamente para isso. Gratidão. Todos nós. E você vai lá, se inscreve no canal, no Spotify, no YouTube, para não perder nada. Compartilha esse episódio com pessoas que você sabe que precisam, que vai fazer a diferença na vida delas. E antes da gente finalizar, é claro, quero agradecer mais alguns patrocinadores aqui. Um deles é a Lagos Macaense Offshore. Lá na Lagos Macaense você vai encontrar tudo para sua obra. Offshore, na sua casa. A gente costuma dizer que obra, né, geralmente dá dor de cabeça. Mas lá eles facilitam a sua vida. Eles preparam tudo para que você tenha a obra mais tranquila que você merece. Quero falar também do Hot Dog do Betão, que é uma paixão macaense, né? Hot Dog do Betão faz parte da história de Macaé e também está aqui nos apoiando. Então você que ainda não conhece, precisa experimentar esse sabor único do Hot Dog do Betão, e as meninas que estão lá, Flávia e Maiara, à frente desse negócio, marcando aí o empreendedorismo de família e o empreendedorismo feminino. E também a Palmer Fruit, da roça direto para sua mesa, trazendo saúde, qualidade, um bom atendimento, e lá você vai encontrar profissionais para te atenderem pelo delivery, presencialmente, e com toda certeza você vai se surpreender com a Palmer Fruit. Atendimento, qualidade e preço justo. Muito obrigada, boa noite. Sucesso delas, te espero na próxima quarta-feira.